Olá, meus queridos estudantes, estamos aqui para a nossa quarta aula da nossa disciplina de Administração de Cargos, Salários e Benefícios e vamos falar sobre remuneração, desempenho e competências, tá? Estamos chegando à metade do nosso semestre, espero que vocês estejam curtindo e como eu tenho falado em todas as aulas, não deixem suas dúvidas para trás, venham nos fóruns, compartilhem, vamos interagir comigo, estou aqui à disposição de vocês. Tudo bem? Combinado? Então, vamos começar a nossa aula, tá? Nessa aula de remuneração, desempenho e competência, como eu falei para vocês lá atrás, a gente está construindo, né, evoluindo para um plano de cargos e salários, né? Então, assim, como a gente está aqui num curso de gestão de RH, acredito que a ideia nessa disciplina seja a gente construir um plano de cargos e um plano de carreira. Então, para isso, a gente tem que ter elementos para chegar, né, para a construção desse plano de cargos. Então, a gente já viu, né, como é que é a metodologia de identificação, dos cargos, né, como é que a gente vai descrever os cargos, como é que vai ser a nomenclatura, a gente viu os conceitos de tarefas, funções, cargos, que é importante para nesse processo, né, quando for construir o plano. E agora, né, chegamos à parte mais importante para os trabalhadores, né, vamos falar assim, que é a remuneração. Como você vai fixar a remuneração daquele cargo, né? Então, a gente tem duas formas de remuneração, né? Uma delas que é por competência e a outra por desempenho. Por competência, né, aquela pode ser aquela remuneração que você vai levar em consideração as competências dele, vamos falar assim, às vezes uma pós-graduação, um curso técnico, né? Então, assim, você vai levar em consideração o currículo dele, né? Quanto maior a competência, a qualificação dele, maior a remuneração dele. E tem muitas empresas que adotam, né, é, o primeiro nível dessa função é para quem é só bacharel, por exemplo. O segundo nível dessa função tem uma pós-graduação. O terceiro nível tem duas pós-graduações. Aí sobe, né, promovido para o mestrado. Enfim, né, tem como você levar em consideração esse tipo de competência para conceder a remuneração. E tem também a remuneração por desempenho, que ela está muito ligada, né, à entrega e à produtividade, né? Na nossa primeira aula nós vimos os salários, né, o por tempo à disposição, que é a regra, né, mas também vimos o salário por produtividade. E aí ela seria mais ou menos assim uma fixação de remuneração com base no desempenho daquele cargo, daquele trabalhador, daquele grupo de trabalhadores. Então, assim, se bater uma meta, superar a meta, né, você vai receber um salário X. Então, assim, o salário base vamos falar, é R$ 1.500, mas para cada, vamos colocar aqui ficticiamente, né? Para cada 100 produtos a mais, que a meta são 1.000 produtos, mas para cada 100 produtos a mais produzidos acima dos 1.000 vai aumentar R$ 500. Então, assim, você pode ir estabelecendo esse tipo de remuneração para estimular a produtividade, tá? É muito interessante. Então, a gente tem essas duas formas de remuneração que podem ser levadas em consideração quando a gente está falando de um cargo, né? E aí, né, o desempenho pode levar em consideração a tarefa que ele está desenvolvendo, às vezes a função, e aí ter essa remuneração agregada às atividades que ele está desenvolvendo, tá? E aí, né, como é que é esse sistema de remuneração? O que ele vai levar em consideração, né? A gente está falando da remuneração total dele, né? Lembra que a gente viu lá, né, a diferença de salário, remuneração, né, a remuneração direta e indireta. Aí esse sistema de remuneração ele vai levar em consideração toda a remuneração total, que quer dizer o quê? A remuneração direta e a indireta, tá? Então, assim, não necessariamente você vai ter uma remuneração baseada somente na parte da remuneração direta, na pecúnia. Às vezes você pode ter, olha, esse cargo vai ter esse benefício a mais, ele vai ter um vale alimentação maior, ele vai ter um vale refeição maior, enfim, você pode colocar outros benefícios, né, outras remunerações indiretas atreladas quando você tá estabelecendo a remuneração daquele cargo, tá? Então, essa era a aula que eu queria passar para vocês, focada mais na remuneração, pensando na construção do plano de cargos, que vai ser a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima.